Olá, meus amados amigos, irmãos, aqui é irmão Alexandre, canal Leia a Bíblia. Bom dia a todos e a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um dia de leitura e reflexão da poderosa Palavra de Deus. Hoje, 11 de julho de 2025, estamos entrando no 39º dia de leitura consecutiva da Palavra do Senhor. Hoje, no Antigo Testamento, iremos ler Êxodo capítulo 34 e 35, a continuação, onde nós terminamos ontem Êxodo 32 e 33, e depois pularemos agora para o Novo Testamento, Mateus 26, do 31 ao 56. Leitura alternada, Antigo e Novo Testamento, nós estamos fazendo desde o começo, leitura bíblica sem comentário dos textos lidos, certo? E que o Espírito Santo possa nos dar sabedoria para dar um entendimento sobre o que está por trás das Escrituras. Que esta manhã possa ser uma manhã abençoada. Que o Senhor vai repreender todo tipo de interrupção e que possamos sair daqui avivados pelo poder da palavra do Senhor. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal, que você possa estar pegando a sua Bíblia, lendo, refletindo, porque esse é o real interesse. Que as pessoas peguem a palavra de Deus, leiam, meditem e pratiquem nas suas vidas. Tudo bem? Lembrando que a versão da minha Bíblia é a versão revista e corrigida, certo? Em breve eu estarei posicionando a webcam e começaremos com oração e a leitura da palavra. Aguardem. Glória a Deus, oremos. Pai, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Exaltado seja o Teu santo nome em toda a face da terra, por todos aqueles que temem e acreditam na Tua palavra, na Tua existência, no Teu poder de curar, de libertar, de salvar. Pai, muito obrigado, pois estamos aqui nesta manhã perseverando na leitura da Tua palavra. A intenção é terminar em um ano e pedimos forças para que o Senhor abençoe grandemente este projeto. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece a vida de cada um, nos livra do tentador, nos livra das tentações, e que possamos, meu Pai, sair daqui edificados com a leitura da Tua palavra. Muito obrigado por este momento, abençoa grandemente a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, amados, Êxodo capítulo 34, tem como subtítulo As Novas Tábuas dos 10 Mandamentos, certo? Versículo 1 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então ele lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem, e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra, e encurvou-se e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é o povo obstinado. Porém, perdoa a nossa iniquidade e nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Então disse: Eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heveus, e os heteus,
e os fariseus e os jebuseus. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é ele, para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de função. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abre a madre meu é, até todo o teu gado, que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com o cordeiro, mas se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. Porque eu lançarei as nações de diante de ti e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram lhe chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe chamou. Depois chegaram todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor, para falar com ele, tirava o véu até que saía. E saindo, falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Vamos agora para Êxodo, capítulo 35. Tem como subtítulo o sábado e as ofertas para o tabernáculo. Êxodo 35, versículo 1 diz: Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que vós tendes, uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor, ouro e prata e cobre, como também pano azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luminária,
e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado: o tabernáculo e a sua tenda e a sua coberta, e os seus colchetes e as suas tábuas e as suas barras e as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais e o propiciatório e o véu da coberta, a mesa e os seus varais e todos os seus utensílios e os pães da proposição, e o castiçal da luminária e os seus utensílios e as suas lâmpadas e o azeite para a luminária, e o altar do incenso e os seus varais e o azeite da unção e o incenso aromático e a coberta da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e o crivo de cobre que terá seus varais e todos os seus utensílios e a pia e a sua base, as cortinas do pátio e as suas colunas e as suas bases e a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para lhe ministrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes, e anéis e braceletes, e todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos, os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres, sábias de coração, fiavam com as mãos e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria, fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias, e azeite para a luminária e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, e para inventar invenções, e para trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador, em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Terminamos aqui, meus amados, Êxodo 34 e 35, Antigo Testamento. Vamos agora para o livro de Mateus, né? Vamos ler o capítulo 26. Ontem nós paramos no versículo 30, certo? Versículo 30. Hoje nós leremos do 31 ao 56. Tudo bem? Então vamos lá. Mateus 26, a partir do versículo 31, tem como subtítulo: Pedro é avisado. Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia.
Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E, indo segunda vez, orou, dizendo: Meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saístes como para o salteador, com espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Glória a Deus pela palavra lida de hoje. Terminamos aqui, irmãos, a leitura do Novo Testamento, a parte de Mateus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, a Ti toda honra, toda glória, a Ti todo louvor. Mais um dia vencido, meu Senhor, em que nós possamos compartilhar, entender, meditar, praticar essa Tua palavra que foi lida. Mais um dia de conhecimento. Obrigado, Pai, pelo nosso deitar de ontem, pelo nosso levantar de hoje. Eu vim aqui te pedir uma bênção para cada um, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, onde estiver, meu Pai, no hospital, meu Deus, em todos os lugares, guarda, protege a vida, cura as enfermidades. Ah, Senhor, batilha com o Espírito Santo aqueles que desejam, distribui teus dons espirituais para que sejam usados para o engrandecimento do teu nome, meu Senhor. Que nós diminuamos e que o Senhor cresça, que a tua palavra prevaleça e que o teu nome seja exaltado e glorificado por toda a face da terra. Muito obrigado, Pai amado, por tudo. Abençoa grandemente a nossa vida e dá um dia de paz, em nome de Jesus. Amém. Amados amigos, com muita alegria terminamos mais um dia de leitura da palavra do Senhor. Vamos pegar aqui nossa folhinha. Vamos fazer só aqui uma pequena alteração, certo? Aqui está dizendo que é Mateus 26, do 32 ao 56. Só que, na verdade, ontem nós lemos até o 30, certo? Então, aqui você mude. É Mateus, do versículo 31 ao 56. Tudo bem?
Não é do 32, porque não lembro do 31 ontem. Então, estamos aqui, 39º dia consecutivo de leitura da palavra do Senhor. Lemos no Antigo Testamento, Êxodo 34 e 35, certo? E depois pulamos para Mateus, capítulo 26, do versículo 31, porque ontem lemos até o 30, até o versículo 56. Ainda não acabamos o Mateus, capítulo 26. Acabaremos amanhã, se Deus permitir. Hoje, 11 de julho de 2025, certo? Uma sexta-feira. Hoje é culto de oração na igreja, na minha congregação, na sua não sei, seja o que for, participe dos trabalhos da sua congregação. Honre seu pastor, conviva com seus irmãos em paz e tenham todos um excelente dia. Até breve e muito obrigado.